capítulo 2, vamos ler do verso 1 ao verso 12. Marcos capítulo 2, a partir do verso 1 mesmo. A cura de um paralítico em Cafarnaum é o título que foi dado aqui na nova versão, na nova Almeida atualizada. Está escrito, irmãos, todos abriram? Marcos 2, capítulo 2, verso 1. Está escrito assim na palavra do Senhor, irmãos. Dias depois, Jesus encontrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, ao ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. E, não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, moveram o telhado ao ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seus corações: como ele se atreve a falar assim? Se blasfêmia! Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: o que vocês estão pensando em seu coração? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-se, toma o teu leito e ande? Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito, vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o seu leito, retirou-se à vista de todos, ao ponto de todos se admirarem e darem glórias a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Vamos orar mais uma vez, pedindo para que o Espírito Santo nos ilumine. Senhor, estamos aqui diante da tua palavra que foi lida, será explicada e exposta. Eu desejo, Senhor, é que nós sejamos profundamente impactados pelo que será ministrado aqui. A tua palavra, Deus, é uma faca de 2 gumes, o qual corta para quem prega, mas também para quem ouve. Portanto, que nós agora sejamos moldados à imagem de Cristo. Que nessa noite, nesse momento, nós possamos desfrutar, Pai, da bênção do Senhor, que é ouvir a tua voz explicada em tua mensagem. E oramos assim, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, eu quero te fazer uma pergunta, não responda ela com rapidez, mas você crê mesmo em Jesus? Honesta e sinceramente, você crê nele? Essa é uma primeira pergunta. E a segunda pergunta é: de que forma você crê em Cristo? Você crê em Cristo como muitos dizem, como um homem histórico? E de fato foi. Irmãos, nós estamos falando de pessoas que não creem na Bíblia, estudiosos que não acreditam em Deus, falam que Jesus veio a esse mundo. E eu te pergunto então, não apenas se você crê nele, mas de que maneira você crê em Cristo Jesus? Você crê em Jesus só como um homem bom que passou pela terra? Alguém sábio demais que pôde dar coisas boas para a humanidade? Alguém que de alguma maneira marca o calendário cristão, judaico-cristão que a gente conhece hoje? Como você vê Jesus? E nesse mundo que caminha cada vez mais para um secularismo cada vez maior, a gente vê crentes nominais na igreja. O que eu digo de um crente nominal? A sua conversão não acontece quando você assina um cartão de conversão. A sua conversão não acontece quando você dá o seu nome para o pastor te aceitar como membro da igreja. A sua conversão genuína e verdadeira nem sequer faz parte quando você frequenta a igreja. A sua conversão genuína e verdadeira acontece quando você tem um encontro real e pessoal com Cristo, simples e puro assim. Mas infelizmente a maioria das pessoas, principalmente no mundo lá fora, dão diversos adjetivos para elas mesmas. Elas se consideram ateias, agnósticas, animistas, dizem que todos os caminhos levam a Deus. E alguns argumentos da sociedade ocidental, de fato, não só abandonou a religião, como na verdade mudou de religião, onde a religião moderna delas é a contemporaneidade, a modernidade, a ciência. A fé está nisso. A fé está no homem moderno, naquilo que a ciência produz, naquilo que eu posso ver palpavelmente.
E nessa sociedade, que em busca da fé na modernidade, eles dizem o seguinte: o mundo contemporâneo vai nos salvar. A gente, na verdade, vai evoluir como sociedade quando o mundo melhorar. A confiança é transferida para esses novos deuses que eu falei para vocês: a ciência, a tecnologia, o hedonismo. Hedonismo, os irmãos, não sei se todos sabem, mas é a paixão por si próprio, o amor por si mesmo. E as redes sociais, irmãos, constatam isso. As pessoas, na verdade, creem naquilo que não é necessariamente bíblico. Elas creem, na verdade, como as pessoas tratam umas às outras dessa forma mais tolerante. Mas é interessante que a sociedade que se diz mais tolerante hoje nas redes sociais é a mais intolerante. Já viu isso? A gente parece que não tem paciência no trânsito. A gente já espera que o outro sirva a gente da nossa maneira, do nosso jeito. Se não for igual que a gente quer, a gente já fica com raiva. Você nem conhece a pessoa, mas só do jeito dela ser, você já está com raiva dela. Raiva do jeito que ela veste, raiva do cabelo que ela tem, raiva da maneira que ela fala. E você nem conhece, já está irado da pessoa. Que sociedade tolerante é essa? E a igreja está contaminada por isso, onde a igreja tem que ser um produto consumido pelo crente. E se a igreja não for bem consumida, ele sai, ele muda. Ele vai para a igreja onde ele pode consumir aquele produto de uma melhor maneira. Ah, meu filho aqui não tem a melhor escola bíblica dominical. Ah, a equipe de louvor não é mais excepcional. Ah, sei lá, a estrutura da igreja, no nosso caso, que não tem ar-condicionado. Então, de alguma maneira, alguns aspectos vão deixando com que a gente siga Cristo e siga as nossas preferências, e das mais refinadas possíveis. Mas é interessante que, embora essa religião atual que a gente chama institucionalizada está ameaçada, as pessoas nunca deixam de ter fé. Por isso que eu digo, não existe ateu genuinamente falando. Por que eu posso afirmar isso categoricamente? Porque todo mundo crê em alguma coisa. O ateu fala: não, pastor, mas eu não creio em nada, eu não creio em Jesus, não creio em Buda, não creio em Maomé, não creio em nenhum Deus da religião. Você não crê em Deus nenhum, eu não creio em Deus nenhum, então já é um tipo de fé, já é um tipo de crença. Ah, mas eu creio na ciência, eu creio nos filósofos, eu vou fazer um amontoado de crenças. Pois é, essa é a sua Bíblia. A Bíblia do ateu é a sequência dos ensinos que ele recebeu da vida e que ele passa a crer. Então todos nós cremos. É o que eu digo, todo mundo tem a sua cosmovisão de ver o mundo. O mundo é enxergado pelo que você tem experiência pessoal e pelo conhecimento que você adquiriu ao longo da vida. Nós estamos falando das pessoas mais simples do campo. Imagina um fazendeiro que nem sabe ler e escrever. Ele tem a cosmovisão de vida dele. Porque alguém passou um tipo de conhecimento para ele, seja do campo, da roça, ele tem a sua experiência pessoal de vida, e somado esses dois, ele enxerga o mundo daquela maneira, por mais que nunca tenha ouvido falar dessa palavra chamada cosmovisão. Então, aquela famosa frase de Calvino vem latente, que se chama o senso da divindade. O homem tem um senso do divino, o senso da crença, o senso de alguma coisa no qual ele precisa se apegar e acreditar e crer. Então muitos falam dessa crença, desse Deus da modernidade, mas não é o Deus que a gente está falando da Bíblia, não é esse Jesus que a gente está apresentando aqui no capítulo 2 de Marcos. E a pergunta que fica então, que eu quero que você responda no final dessa pregação é: por que você crê em Jesus? Como você crê na pessoa de Jesus? Por que você adora a Jesus e não uma outra coisa? Porque Jesus, na verdade, é diferente de Buda, de Maomé e de todas as outras religiões monoteístas e politeístas do mundo inteiro. Por que Jesus faz-se diferente de todas elas? Eu quero começar mostrando, na verdade, por que, antes da gente entrar no texto, como que o Evangelho de Marcos foi escrito. O Evangelho de Marcos provavelmente foi o primeiro evangelho a ser escrito. Os outros evangelhos, tem até um memezinho, né, no Instagram, onde mostra Mateus e Lucas olhando, né, Mateus escrevendo o evangelho e os dois aqui no ombro dele olhando, né, Marcos escreveu o evangelho. Então é provável que Marcos serviu de espelho para o que os outros evangelistas escrevessem, de base, né, para os demais evangelhos. E é provável que ele está escrevendo essa carta aqui, esse evangelho, mais ou menos 30 anos depois que Jesus morre e ressuscita. Então Jesus já está na glória, né, já está lá diante do Pai. 30 anos depois, provavelmente Marcos está escrevendo isso aqui. E é interessante que Marcos tem uma linguagem muito direta. Ele não está preocupado em esmiuçar o ensinamento de Jesus. Marcos não está preocupado em detalhar os ensinos. Ele quer mostrar de forma direta os acontecimentos. A ideia dele é ficar registrando.
E se você olhar e ler o Evangelho de Marcos de ponta a ponta, é como se você estivesse cansado. Jesus sai de um lugar, vai para o outro, faz uma coisa. Sabe aquele cara meio ativista? O cara que não para? Parece que Jesus é esse aqui no Evangelho de Marcos. Alguém que só está realizando obras, fazendo uma sequência de ações. Por isso esse Evangelho, de uma linguagem simples e direta, mostra uma cristologia apresentada por Jesus por meio das obras dele. Mostra que ele é o Filho de Deus, como servo sofredor de alguém que executou uma ação, quem fez uma obra. Então, até a metade desse Evangelho, que é o que a gente está aqui, do capítulo 1 até o capítulo 8, a ênfase desse Evangelho é mostrar quem é Jesus. E nós estamos nessa ênfase. Se do capítulo 1 ao 8 mostra quem é Jesus, nós lemos o 2, então está mostrando quem é ele. Na outra metade, mostra o que Jesus fez e fará, por aqueles que creram nele. As obras realizadas para que pudessem crer em Cristo Jesus. Portanto, Marcos, então, irmãos, está relatando o que é o Evangelho. Mas é possível algum pregador vir aqui no culto e pregar no Evangelho de Marcos, Mateus, Lucas e João, pregar no Evangelho, mas não pregar o Evangelho. Entende a diferença? Ele prega no Evangelho, mas ele não prega o Evangelho de Jesus. E a nossa ideia aqui é pregar esse Evangelho mostrando que nesse texto nós temos aqui uma narrativa interpretada focando o ato de Jesus, porque ele é Deus. Essa Bíblia que dá a narrativa mostra Deus como um agente da história. Quando a gente for ler a Bíblia, não sei se você vai ler a história lá de Davi e Golias, você vai ler a história de Noé, mas o ator principal não é Davi, o ator principal não é Samuel, o ator principal não é Noé. Toda vez que você lê uma história bíblica, você vai tentar enxergar Cristo por detrás daquele personagem, ok? Isso eu quero pregar para vocês enquanto eu estiver aqui. Lembre-se de olhar Cristo nas Escrituras. Eu já falei isso para vocês, não significa que cada linha, cada vírgula você vai ver Jesus, não. Mas dentro daquela história, você tem que enxergar a pessoa de Cristo. E aqui é possível você pregar dentro desse texto e não falar do Evangelho. Vou dar um exemplo. Uma vez eu ouvi dizer de uma pregação de um pregador que pregou aqui nesse texto que a gente acabou de ler. E sabe qual foi a ênfase dele? Nos 4 amigos. Os amigos que desceram o paralítico ali no meio de Jesus. Então o pastor falava dos amigos, que os amigos foram bênção na vida dele. E aí ele perguntou: você também tem amigos que bênção na sua vida? Então tem amigos que vai te levar para o caminho certo e tal. Ele falou tanta ênfase nos amigos que ele esqueceu da pessoa de Jesus. Mas irmãos, esse Evangelho não apenas gira em torno da pessoa de Deus, mas também dos seus atos redentores. Lembra? Nós estamos falando de Marcos, estamos falando de atitudes, de ações. E se a gente ler antes do capítulo, olha só, irmão, nós estamos no capítulo 2. Se a gente ler aqui no capítulo 1, nós vamos ver já diversas ações de Jesus. Marcos não está preocupado com genealogia, Marcos está preocupado em mostrar o nascimento de Jesus, ele está preocupado com ação. E no capítulo 1 a gente já tem muitas curas, mostrando Jesus o seu poder e autoridade sobre a enfermidade. E a partir daqui, então, Jesus não só continua enfatizando nessas curas, como a gente vê a cura aqui do paralítico, mas ele começa também a mostrar o início da rejeição dos líderes judeus. Os líderes judaicos começam então a rejeitar Jesus, aqui especificamente os escribas. Então, o fato é que ele cita muitas curas. Olha só, no capítulo 1 a gente vê várias curas, Mas é interessante que dentro dessas várias coisas do capítulo 1, sabe qual que é a mais detalhada? Começa exatamente no capítulo 2. Mas por que essa cura do capítulo 2 é muito mais detalhada do que todas as curas que aconteceram no capítulo 1? Porque Marcos tem uma intenção, e essa intenção que eu quero mostrar aqui para vocês. A intenção que Marcos tem de mostrar aqui é: por que Jesus é chamado de Deus? Por que nós não cremos que Jesus é apenas um homem sábio, na Jerusalém antiga? Por que você, se você crê em Jesus como Deus, você deve abraçar Ele com toda a sua força? Eu fico pensando, irmãos, que talvez a gente não abraça Jesus como Deus de verdade. A gente acha Jesus no sentido mais ou menos: eu creio em Deus Pai, que Deus é invisível, mas crer na pessoa do Filho como alguém encarnado, como Deus, parece que já é meio forçado, parece que já é algo demais. Eu não creio em homem nenhum como Deus. Eu acho que todo homem é falho, Maldito o homem que confia no homem, Tem um versículo bíblico. Então, para não confiar em ninguém, em uma pessoa, não confio em um ser humano, então não vou confiar em Jesus. Jesus também foi ser humano. Mas por que então nós podemos confiar que Jesus é Deus? Nós vamos ver 3 aspectos
para 3 grupos de pessoas, muito simples. O primeiro aspecto, aliás, o primeiro grupo de pessoas é o paralítico e os seus amigos. O segundo grupo são os escribas e o terceiro grupo, a multidão. E eu quero caminhar com você agora nesses 3 aspectos, cada aspecto voltado para cada um desses públicos. O primeiro aspecto que a gente vê por que Jesus é Deus está do verso 1 ao verso 5. Nós vemos que só Ele tem o poder de perdoar pecados. Nós vemos que do verso 1 ao 5, Jesus perdoou os pecados. Olha só o final do verso 5. Filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus está aqui em Cafarnaum. Cafarnaum era uma vila bem localizada, melhor inclusive que Nazaré. Ela ficava próxima ao mar da Galileia. E é provável que Jesus aqui está numa casa chamada temporária. Jesus entra novamente em Cafarnaum, e nessa suposta casa de apoio, e a gente não sabe que casa de apoio é essa, talvez poderia ser a casa de Pedro, Jesus chega ali. E as pessoas que chegam ali, era exatamente para ouvir a mensagem de Jesus. Mas não só ouvir a mensagem, como a gente leu no texto, olha, verso 2, muitos entraram ali, ao ponto de não haver nenhum lugar na porta, e Jesus anunciava-lhes a palavra. Era para ouvir a mensagem de Jesus. Mas a gente não pode afirmar que todo mundo estava ali só para ouvir essa mensagem. O exemplo de quem foi curado não era necessariamente só para ouvir a mensagem, ele estava ali para ser curado da sua paralisia. Então não estava ali só para ouvir a mensagem. Eu vejo que tem gente que chega a Jesus por esse motivo também, né? Jesus me dá uma bênção, e se o Senhor não me dá uma bênção, estou chateado, vou embora da igreja, nunca mais volto. E essa palavra aqui, quando ele fala que ela é pregada do Logos, é o conteúdo das boas novas, o conteúdo do Evangelho. Ele pregava, anunciava aquele Evangelho, que era o propósito para o qual ele veio. E quando Jesus estava pregando, o verso 4 diz que ele está sobre um eirado. O que é um eirado? Um eirado é um terraço. Imagina uma caixa quadrada. Hoje a nossa arquitetura dá muito isso, né? Caixas quadradas. Ele vai nas igrejas, é um caixote. Você vai nos condomínios fechados, as casas geralmente são mais caixotes, né? Linhas retas. Diferente da arquitetura antiga, como essa igreja aqui. Mas o eirado era então esse terraço da casa, uma laje, um quadrado. E aquela laje era formada de galhos, barro. De alguma maneira eles puderam abrir aquele telhado da casa. Eles puderam fazer um buraco, principalmente em casas mais humildes. Não, a gente vê que não é comum muita chuva naquele lugar, portanto, então, a função é mais de proteção do sol e do calor. E no verso 5, Jesus vê a fé daquelas pessoas, e especialmente do paralítico e dos amigos que estão ali. E aquela fé, irmãos, que é uma fé coletiva do paralítico, daqueles 4 homens, mostrando que eles criam em Cristo, mas cria para a cura. Eles estavam acreditando que Jesus poderia ter o poder, ele teve o poder de curar aquele paralítico. E é interessante que o paralítico vem para ser curado, mas imediatamente não é isso que acontece. O que a gente vê que acontece? Ele diz: filho, os teus pecados estão perdoados. Não é estranho? Se viesse um paralítico aqui na frente, andando de cadeira de roda ali, ó, tá vendo aqui, pastor, eu estou aqui, sou um cadeirante. Eu falo: filho, vai embora, irmão, seus pecados estão perdoados. O cadeirante não veio aqui, teoricamente, para receber perdão de pecados. Ele veio aqui para ser curado. Jesus não cura aquele paralítico imediatamente. Você pode pensar nisso, por quê? Por que Jesus não cura aquele rapaz imediatamente e libera ele perdão de pecados? Porque, irmãos, na verdade, Jesus estava vendo algo muito mais sério por detrás daquele homem que precisava ser resolvido. Antes dele receber a cura, ele precisava ser religado a Deus, ele precisava do perdão de Deus, ele precisava ser conectado novamente a Deus, ele precisava de ser perdoado, ter os seus pecados perdoados. Isso aqui mostra, irmãos, que na verdade, nós por nós mesmos não podemos nos perdoar diante de Deus. A gente pode perdoar entre nós, certo? Se algum irmão me fizer algum mal, eu vou lá e peço perdão para esse irmão. Mas diante de Deus, só Deus pode me ligar ao Pai. Ou seja, só o próprio Deus pode perdoar os meus pecados e eu estar ligado a Deus. Isso é o que a gente chama de doutrina da justificação. A gente não pode por nós mesmos nos conectar a Deus. A gente não pode, através da nossa força, do nosso jeitinho brasileiro, e conectar a Deus e falar assim: não, eu estou aqui no céu, porque alguma coisa aconteceu, o meu jeitinho brasileiro resolveu eu estar aqui dentro. Não, meus irmãos, não é através da nossa obra, porque a gente tem uma tendência sempre de querer glórias pessoais.
A gente tem sempre aquela tendência de falar assim: não, eu consegui pelos meus próprios méritos. E eu volto a dizer, a sociedade lá fora é meritocrática. Eu não sou contra isso. Eu não prego aqui o socialismo. Eu acho que tem que ter sim a meritocracia lá fora. Você tem que batalhar para conseguir o seu emprego, você tem que batalhar para passar no seu concurso público, você tem que batalhar para conseguir melhorar o seu salário dentro da empresa. Isso é meritocracia. Só que isso contaminou tanta gente que a gente vem para o Evangelho e a gente acha que diante de Deus é a mesma coisa. Deus, eu mereço ir para a salvação, eu mereço o céu, eu mereço o meu perdão dos meus pecados, eu mereço. Portanto, me dá aqui minha bênção, me dá aqui minha passagem para o céu, me dá aqui porque eu tenho os meus próprios méritos, porque eu sou bonzinho. Mas, irmãos, não há doutrina mais importante que ser pregada na igreja hoje sobre essa justificação somente pela fé. Principalmente, eu volto a dizer, pelo meio capitalista que a gente vê, Deus justifica os pecadores é pela graça, e graça é presente. Graça é um favor que você não merecia. Graça é algo que você merece, Deus te deu presente, e essa redenção está em Cristo Jesus. Romanos 11,6 está escrito: se é pela graça, não é pelas obras, do contrário, a graça já não seria mais graça. Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Portanto, você crê em Jesus não é pela sua fé, mas as suas obras. Você não crê em Jesus porque você fez algo. Isso aqui está na Confissão de Fé de Westminster, mas também no Catecismo, na pergunta de número 70, mostrando o que é justificação. E ele diz: justificação é um ato livre da graça de Deus para com os pecadores. Pergunta de número 70 do nosso Catecismo. Portanto, repare que a expectativa do paralítico para ser curado é uma expectativa de ter o seu problema resolvido imediatamente. E qual que é o maior problema hoje nas igrejas evangélicas? É esse. As pessoas querem os seus problemas resolvidos imediatamente. Elas têm a expectativa de que vem para Jesus, e não que Jesus perdoe o pecado dela, mas que ela tenha emprego. Não que Jesus perdoe os pecados dela, leve ela para o céu e salve ela, mas que ela case. Não que Jesus perdoe os pecados dela, mas que ela tenha uma cura, que ela tenha dinheiro, que ela tenha prosperidade, que eu não sei. Mas o problema, irmãos, é que nós desejamos ter o nosso problema resolvido imediatamente. Eu digo o seguinte: matar o leão de cada dia. Eu sei que vocês já ouviram essa frase por aí, né? O que significa matar o leão de cada dia? É aquele problema que você tem imediato, né? Todo dia a gente tem que matar o nosso leão, dizem as pessoas por aí, né? Você tem um leão seu de cada dia para matar. Agora você imagine quantos leões aquele paralítico não tinha que matar todo dia. Não havia aparelhos para deficientes físicos, né? Tão modernos como a gente vê hoje. Não existia cadeira de roda. Se existissem muletas, talvez elas eram precárias. Não tinha auxílio do governo. Você vai ver aqui com LOAS. LOAS é um tipo de auxílio do governo, né? Você vai ter uma aposentadoria agora pro resto da sua vida aqui, não precisa fazer mais nada, está tudo bem, fica em casa. Não havia auxílio governamental, emergencial, empregos destinados a PCDs. Hoje a gente não tem isso, né? O programa, pessoas com deficiências, há vagas destinadas para essas pessoas nas empresas. Irmãos, imagine o desafio daquele paralítico de matar o leão dele todo dia. Não era um desafio muito grande? Mas mesmo com muitos leões para ele matar todo dia, para ele ter que comer, sobreviver, tomar banho, imagine só quanto leão aquele paralítico precisava matar todo dia. Mesmo assim, Jesus não está importando no primeiro momento com aquele leão que ele tem que matar todo dia. Ele está vendo que há um problema mais sério, mais grave por detrás, que é o perdão de pecados que aquele paralítico precisa receber. E eu fico imaginando, irmãos, da nossa luta diária, se a gente tem que matar o nosso leão de cada dia, a gente vem para Jesus com essa necessidade que a gente possa resolver o seu problema de amanhã. De repente você tem que pagar um boleto caro amanhã, o seu empresário, né, precisa bancar um boleto amanhã de um fornecedor seu. De repente você tem um exame importante amanhã que vai diagnosticar se você tem câncer ou não. De repente amanhã você tem algo muito sério para resolver, mas saiba de uma coisa: por mais sério que seja esse problema, como era aquele paralítico também, imagina aqueles dias ser paralítico já era, primariamente havia algo por detrás, uma enfermidade espiritual que precisava ser curada. Ele precisava receber perdão de pecados. Isso era mais importante do que ele ser curado. E a primeira amostra de que Jesus é Deus é que só Ele pode perdoar esses pecados.
Só Ele pode reconectar Deus. E esse é o primeiro aspecto de por que Jesus é Deus. Porque só Ele te liga ao Pai. Só Ele perdoa os seus pecados. E eu volto a uma pergunta para você: qual é a sua principal necessidade hoje? De repente você está procurando uma necessidade visível, aparente, mas há uma necessidade talvez maior. Ao invés de você pensar em matar o seu leão de cada dia, pense numa probabilidade maior de que talvez é algo tão urgente, tão necessário, que você não está enxergando mais importante que isso. Por isso, nós às vezes estamos pedindo algo material, visível, mas a prioridade de repente é algo mais sério. Jesus é Deus porque só Ele perdoa os pecados diante de Deus. O segundo aspecto: por que Jesus é Deus? Por que a gente adora Ele como Senhor? Está do verso 6 ao 8, onde mostra que só Ele pode sondar mentes e corações. E o texto começa exatamente mostrando que eram os escribas. Olha só o verso 6. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração. E ao pensar em seu coração, ele fala, né, quem pode perdoar pecados se não é Deus? Então, o próprio escriba tinha esse conselho. Olha, só Deus pode perdoar pecados. E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que assim pensaram, disse: por que vocês estão pensando nessa coisa no seu coração? Essas coisas no seu coração. Quem eram os escribas? Irmãos, os escribas eram homens especializados na escritura e na leitura da lei. Os irmãos sabem, naquela época não tinha máquina de xerox. Naquela época não tinha como a gente imprimir livros a rodo, nem tinha livros digitais. E os escribas eram responsáveis exatamente por serem os copistas. Eles eram as máquinas de xerox da época. Então eles pegavam a lei e ficavam copiando ela várias e várias vezes, reproduzindo para distribuir nas sinagogas, para que as pessoas tivessem acesso à lei de Deus. Mas eles não apenas aqueles que escreviam a lei, né, copiando ela, mas também lia e interpretava aquela lei. Os irmãos se lembram do templo foi destruído pelos assírios e babilônios. Então agora eles tinham distribuído isso que a gente chama de sinagoga, as famosas como se fossem igrejas, né? Então o foco deles era ler e estudar essa lei nas sinagogas, copiando elas e interpretando isso. E é interessante, irmãos, que esses escribas, eles não falam nenhuma palavra. Algumas traduções falam que eles arrazoavam em seus corações, pensavam em seus corações. E Jesus então começa, irmãos, a ler o coração deles. Isso não é maravilhoso demais para você? Você não fica chocado só disso? E a palavra grega arrazoar significa envolver-se numa profunda reflexão sobre um tema. Arrazoar é ficar meditando ali no coração, é aprofundar-se nessa reflexão. Como que Jesus pode perdoar o pecado desse paralítico? Os escribas pensaram. E se isso é espantoso para mim e para você, por que não foi para os escribas? Imagine eu poder ler a mente de vocês agora. Falar, Guilherme, eu sei que está passando sua mente agora. Cláudio, eu sei que está passando sua mente agora. E Jesus fez isso com os escribas. Ele leu o coração deles. Gente, isso por si só já deveria fazer com que os escribas caíssem de joelho e adorassem e falassem: Jesus, eu reconheço, o Senhor é Deus mesmo. O Senhor leu meu coração agora, o Senhor sabia o que estava passando na minha mente e no meu coração, e porque o Senhor sabe, eu te adoro, porque só Deus tem essa capacidade. Sabia que Satanás não pode ler a sua mente? Sabia que Satanás não pode ler o seu coração? Ele pode jogar pistas, ele pode jogar iscas para você, e você responder às iscas dele, responder às atitudes que ele, né, de tentação, de provocação que ele vai te dar, mas ele não lê a sua mente. Eu vejo que tem crente que tem medo, né? Satanás pode estar lendo a minha mente, ele não pode. Só Deus tem essa capacidade de ler mentes e corações. Aqui é o segundo aspecto de por que Jesus é Deus. E por que Jesus é Deus e só Ele pode ler mentes e corações? Isso não é confortante? Não é confortante exatamente porque só Deus pode conhecer a mente e o seu coração, conforme Êxodo capítulo 34, verso 7 mostra. Conforme Isaías capítulo 1, Oséias capítulo 8, Deus está apontando aqui por meio de Marcos, que só Ele pode ler mentes e corações. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque é maravilhoso quando você faz alguma coisa, você fala assim: Deus sabe a intenção do meu coração. Aquela pessoa está me julgando, aquela pessoa está falando isso de mim, mas Deus sabe a intenção que eu tive do coração de fazer isso. Aquela pessoa falou mal de mim, falou que eu fiz tal coisa com aquela intenção, mas não era a intenção do meu coração. Por isso, cuidado. A Bíblia chama, isso aqui é muito sério,
A Bíblia chama para a gente julgar as atitudes das pessoas. Sim, nós podemos. Esquece aquela frase, não julgueis para não ser julgados, tirado fora de contexto, tá? Não julgueis para não ser julgados, não julgue ninguém. A Bíblia não está dizendo aquele é um julgamento hipócrita. Eu mandei para vocês leem lá naquela devocional, naquela trave do olho, né? Aquele ali que Jesus está condenando é um julgamento hipócrita, onde você está julgando o cisco no olho do irmão, e claro, todos nós erramos, o irmão fez um pequeno erro, você está julgando o cisco, mas tem uma trave grande no seu olho. É o julgamento hipócrita que Jesus está lembrando. Mas Paulo e as cartas mostram que a igreja julga as pessoas, então esqueça essa frase. Mas, voltando aqui, se você tem a intenção correta do seu coração, nós não podemos entrar na intencionalidade do coração de ninguém. Por exemplo, o Marco cantou aqui hoje, né, Marco? O louvor. Eu não posso julgar a intenção do coração do Marco vir aqui, falar, o Marco cantou no louvor porque está querendo aparecer para a igreja. Não, eu não posso julgar a intenção do coração dele. Só Deus pode julgar nesse sentido. Mas as atitudes das pessoas a gente deve julgar. Isso é maravilhoso, porque o Salmo 139, verso 1 e 2 diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e me levanto, de longe penetra os meus pensamentos. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar, o meu deitado, e conhece todos os meus caminhos. Então isso é um consolo, principalmente para quem está sofrendo. Para quem está sofrendo lá no seu leito de morte, fala assim: Deus conhece o meu coração, isso é maravilhoso. Deus conhece os meus pensamentos, isso é maravilhoso demais. Esse é o lado bom da moeda. Só que se você virar a moeda, tem um lado também que tem que te dar temor. Porque só Deus sonda a sua mente, o seu coração, Ele sabe exatamente as motivações para as quais você faz as coisas. Por que você faz as coisas? Esse é o lado que traz grande temor. Porque Jesus foi capaz de ler a mente e o coração dos fariseus, dos escribas, e saber o que passava ali. E o que passava ali não era algo bom. Por isso que pode ser um consolo, Deus saber o que passa no meu coração. É um consolo saber que Deus conhece o meu coração, as minhas intenções, mas tenha temor disso, porque exatamente, se Deus sabe a intenção do seu coração, você pode estar fazendo algo intencionalmente errado. Aos olhos humanos pode estar tudo bem. Aos olhos do humano pode parecer muito bonito, mas diante de Deus, Deus sabe a intenção do seu coração. Isso então tem que trazer temor e tremor. Lembra-se do texto de Mateus 7:23? Senhor, Senhor, né? Eu fiz muitas coisas em teu nome. O que Jesus fala para aquelas pessoas? Apartai de mim, eu nem vos conheço. Portanto, porque Jesus é Deus, é o segundo aspecto, Ele pode ler a sua mente e o seu coração. Isso é maravilhoso demais, isso é consolador demais, mas tema e trema. O último aspecto, porque Jesus é Deus, está do verso 9 ao verso 12, onde no final, diz o seguinte, verso 12: retirou-se a vista de todos, ao ponto de todos se admirarem e darem glórias a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. O terceiro e último aspecto, porque Jesus é Deus, é porque só Ele é digno de glória. Ninguém é merecedor da glória, irmãos. Jesus, na verdade, até aqui tem usado um argumento que a gente chama do maior para o menor, que a gente chama. Ele diz o seguinte, no verso de número 9: o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta, toma o teu leito e anda? O que é mais fácil, irmãos? Humanamente falando. Humanamente falando é falar assim: vai, seus pecados estão perdoados, não é? É mais fácil, humanamente falando. Então Jesus pega do argumento menor e traz para o argumento maior. Qual que é o argumento maior? O mais difícil. É mais difícil você falar para o paralítico: toma o teu leito, vai embora, vai para a tua casa e siga a sua vida. Isso é mais difícil. Executar uma cura dessa é muito mais difícil. Portanto, aos olhos naturais, Jesus não fala: olha, vocês estão falando que é fácil falar que seus pecados estão perdoados? Mas por causa disso, aí ele diz o verso 10: para que saibam. É uma expressão que Jesus usa de Moisés, lá naquela representação do conflito com o faraó. Ou seja, para que vocês saibam que não apenas eu posso perdoar pecados como Deus encarnado e terreno, mas eu também mostro a minha glória, o quê? Curando. Jesus cura aquele homem. Perceba que a cura veio depois. A cura foi o último aspecto. E aqui, irmãos, quando Jesus fala que os seus pecados estão perdoados, está mostrando para a sua obra na cruz de salvar as pessoas. Mas quando ele faz com que aquele paralítico
suja, né? Não, mas que volte a andar, está mostrando o quê? A glória daquele que Marcos está descrevendo, a glória do Deus encarnado. Diferentemente de muitas igrejas que tentam falsear curas para ter membros, diferentemente daquelas falsas curas que a gente vê as pessoas mostrando, Jesus mostra que um tipo de autoridade exclusiva de Deus, só Deus tem. Ele ordena aquele paralítico que toma o teu leito e vai para a tua casa, e a Bíblia diz no mesmo instante, à vista de todos. Não foi depois, não foi mais ou menos, não foi nas escondidas, à vista de todos, ele sai. E o que as pessoas fazem? Dão glórias a Deus. E essa expressão no grego, que quando fala que ele se levantou, é quase que foi ressuscitado, mostrando a natureza forte daquele milagre. Mostrando que, na verdade, todos incluíam exatamente aquelas pessoas, aquele último grupo que eu falei para vocês, as multidões. No primeiro aspecto, Jesus mostra que é Deus, perdoa os pecados do paralítico. No segundo aspecto, Jesus mostra que é Deus para os escribas, lendo a mente e o coração. E no terceiro aspecto, Jesus mostra que é Deus, porque só Ele é merecedor da glória e a multidão faz isso. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você é: você faz tudo mesmo para a glória de Deus? Eu sei que no meio reformado, principalmente presbiteriano, isso virou um jargão muito conhecido, e eu tenho medo desses jargões. Por quê? Porque pode cair na banalização. O catecismo, por exemplo, de Westminster, naquela famosa pergunta, né? Qual que é o fim principal do homem? O fim principal do homem, então, é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. A primeira e mais conhecida pergunta do nosso catecismo. Essa preocupação que eu tenho de banalizar esse aspecto é cair no senso comum de perder o seu valor. Porque, meus irmãos, essa pergunta tem que ser sincera do seu coração. Você faz tudo mesmo para a glória de Deus? Porque se você faz tudo para a glória de Deus mesmo, você não deveria esperar nenhum único elogio meu sequer, nenhum único elogio do seu irmão sequer, nenhum único elogio da sua esposa sequer, nenhum único elogio do seu filho, de nada, nem de ninguém, porque você está fazendo tudo para a glória de Deus. Eu sei que é uma maneira de a gente incentivar, o pessoal foi bem, né? Foi bem lá o pessoal da mídia, foi bem o pessoal ali na recepção, é uma forma de a gente incentivar, mas você não deve esperar isso, nem do pastor, nem dos membros, nem da sua esposa, nem do seu filho, nem do seu pai, nem da sua mãe. Aqui mostra, irmãos, talvez até mesmo um pecado meu, do qual eu buscava isso. Como em casa eu recebi poucos elogios dos meus pais, eu sempre buscava elogios fora. E eu tinha uma necessidade constante de ser reconhecido. Toda hora eu queria estar recebendo elogios. Toda hora eu queria estar recebendo. Eu fazia uma pequena coisa, então eu queria ser elogiado por alguém. Eu fazia algo para o meu professor, tirava uma nota boa, eu queria ser elogiado. Isso, meus irmãos, é falta de glórias a Deus. Isso é o que eu chamo de senso de pequeno ditador que todos nós temos dentro de nós. Nós queremos reconhecimento. Nós queremos que todo mundo nos obedeça, mas a gente não quer obedecer ordem de ninguém. Você já viu isso? Isso eu chamo de síndrome de Hitler dentro de cada um de nós. Nós pedimos para o nosso filho fazer alguma coisa e queremos que ele nos obedeça. Nós falamos para as pessoas coisas, né? Sobrinho, tio, avô, faça isso. Mas na hora da gente receber ordem, não. E a gente quer elogios constantes. O que é isso se não a síndrome do ditador? Mas a glória só pertence a Deus. E eu te faço a pergunta: será que você tem feito tudo para a glória de Deus? E Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, mostra o que é glorificar a Deus. Eu faço questão de ler esse texto com vocês. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. 1 Coríntios 10, 31, onde está escrito o seguinte: olha, portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Note que Paulo pega o básico, note que Paulo pega o essencial, o que é simples, ou seja, da coisa mais simples, da coisa mais essencial, faça tudo para a glória de Deus. Nunca por reconhecimento de ninguém. Não espere da sua esposa reconhecer que você fez tal coisa. Não espere do seu filho. Não espere de ninguém reconhecimento. Porque se você fizer isso, você vai estar buscando glória para si. E quando o seu filho não te reconhecer que você foi um bom pai, quando a sua esposa não te reconhecer que você foi um bom marido, quando você vai entrar em crise. Então, essas pessoas nessa casa não me amam.
Essas pessoas dessa casa não reconhecem o meu valor. Essas pessoas dessa casa não reconhecem quem eu sou. Mas você não está aqui para buscar reconhecimento de ninguém. Certa vez um pastor estava numa igreja e era aniversário da igreja. E nesse aniversário da igreja foi feita uma grande festa. E o pastor elogiou as pessoas, né, da decoração, da festa, do louvor, mas esqueceu da irmã que fez o bolo do aniversário da igreja. Irmãos, pensa na mágoa profunda que aquela irmã ficou do pastor. Mágoa profunda. Porque o nome dela não foi citado como a pessoa que fez o bolo principal do aniversário da igreja. Se nós temos essa crise de identidade, é porque nós estamos com esse senso de ditador, onde eu mando em todo mundo me obedece, onde eu quero o elogio de todo mundo, mas infelizmente a glória, irmãos, felizmente a glória só pertence a Deus. Por quê, irmãos? Porque nós não fomos feitos para ser admirados. Eu e você não fomos feitos para ser exaltados, só Deus. Por isso que o Instagram nesse ponto faz tão mal para a gente, que as pessoas querem curtidas, querem likes, querem visualizações, eles querem ser reconhecidos. Por isso que eu não fico, irmãos, comparando, nossa, o meu canal no YouTube só tem 33 visualizações. Aí você vai lá no canal do Hernandes Dias Lopes, 250 mil visualizações, meu Deus. Mas eu acho que eu fui fiel na palavra, eu preguei, o Hernandes Dias Lopes tem 250 mil visualizações, eu não tenho essa preocupação, não. Se eu fizesse, a gente entra em crise. A gente não pode cair naquela falsa humildade de achar que nós não merecemos elogios, porque a gente não merece mesmo, irmãos. A glória no final pertence somente a Deus. Eu só tenho uma aplicação final para fazer para você. Para você, quem é Jesus? Quem é Jesus? Para você, Jesus é aquele alguém histórico que passou pela terra, que as revistas te contaram, que os livros de história te relataram. Para você, Jesus é simplesmente o que as pessoas dizem, ou você conhece Jesus com sua própria experiência pessoal? Você conhece Jesus porque o seu pai não tinha ouvido falar, porque você ouviu falar nessa igreja, ou você de fato teve um encontro real com Cristo? Um pregador do século XIX, um escocês, John Duncan, é isso mesmo, John Duncan, ele elaborou um trilema que a gente chama. Esse trilema ficou muito famoso quando C.S. Lewis trouxe famoso esse trilema. E o trilema é o seguinte: olha, Jesus, só existem 3 possibilidades de você enquadrar quem é Jesus. Ou você acredita que Jesus falou a verdade, portanto, ele era Deus. Ou você acredita que Jesus não falou a verdade e ele era um mentiroso, ou Jesus, na verdade, era um lunático. Alguém que estava louco, fora de si, alguém que não merece crédito nenhum. E eu coloco esse trilema agora sobre a sua mesa. Para você, quem é Jesus? Jesus é um mentiroso, ele mentiu em tudo que ele fez, realizou e escreveu. Jesus era um lunático, era um louco, portanto ele estava fora de si, não merece crédito. Ou Jesus falou a verdade? Não há uma outra possibilidade, irmãos, diante desse dilema. Não há uma outra alternativa. Ou você se enquadra numa das 3, ou você negará Cristo. E eu te faço uma pergunta: se Jesus falou a verdade, você crê nele como Deus? Feche seus olhos, vamos orar?